Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Márcia Letícia e na aula de hoje nós estudaremos sobre as punks, as tão conhecidas plantas alimentícias ou não tão conhecidas, plantas alimentícias não convencionais. A nossa aula de hoje nós vamos dar início com a apresentação do nosso plano de aula, que consiste em apresentar para vocês todo o decorrer da nossa aula de hoje, dos tópicos que iremos estudar, de como será a nossa avaliação, além dos recursos utilizados para essa aula e etc. Então, o conteúdo de hoje vai ser plantas alimentícias não convencionais, com a carga horária de 1 hora a aula. E essa carga horária de aula de hoje vai ser de 40 a 50 minutos, tá bom? E o objetivo geral da nossa aula de hoje é compreender o que são as plantas alimentícias não convencionais, relacionadas aos conceitos básicos de identificação dessas espécies, que consistiu em apresentar para vocês os conceitos delas, quais são as características principais dessas plantas não convencionais e outros tópicos abaixo. Bem, os objetivos específicos então serão desmitificar os conceitos básicos relacionados às plantas alimentícias não convencionais. E esses conceitos vão desde da importância, das vantagens que elas apresentam e características específicas e exclusivas que elas podem estar demonstrando para a gente, tá bom? Essa cultura. Outro objetivo, então, será diferenciar os métodos de propagação dessas plantas, além de entender a importância alimentícia, econômica, nutricional e cultural das plantas alimentícias para a comunidade como um todo. Então, esse tópico aqui também eu gostaria de ressaltar, porque é um objetivo que nós vamos conseguir atingir ele durante todo o decorrer da nossa aula. Porque através de cada slide, de cada explicação, vocês vão conseguir entender o quão é importante essa cultura, essas plantas alimentícias não convencionais tem demonstrado e vem demonstrando e ganhando cada vez mais os seus espaços. Então, nosso conteúdo vai ser sobre plantas alimentícias não convencionais, como já disse aqui, as vantagens, a importância, os tipos de propagação, tanto a propagação gâmica quanto a propagação agâmica e os métodos de propagação que envolvem tanto a propagação por estaquia, por enxistia, por mergulha e alporquia. No segundo momento da nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre as principais receitas que são utilizadas com as plantas não convencionais. E, por último, nós vamos abordar uma parte mais dinâmica da nossa aula, que vai consistir em uma lista de perguntas que são feitas quando o assunto é plantas alimentícias não convencionais. E essa parte da nossa aula é baseada em um guia prático de plantas alimentícias não convencionais, em que o autor ele coloca as principais dúvidas que as pessoas têm quando se fala dessa cultura. Então, eu acredito que muitas dessas dúvidas serão dúvidas de vocês também, que vão passar aqui pela nossa aula, então já vou estar tirando essas dúvidas de vocês. E também, no final da aula, eu vou deixar o meu contato, então qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, entrando em contato para obter mais informações e tirar as dúvidas, tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, então, os recursos didáticos que foram utilizados para a elaboração dessa aula foram o notebook, a webcam e o livro, além do aplicativo OBS Studio. A metodologia utilizada é, então, a aula expositiva, sendo essa aula assíncrona, com a multimídia para apresentação de slide apresentada através do aplicativo OBS. O método de avaliação ele vai consistir na apresentação de seminários que vocês irão realizar na próxima aula. E eu vou exemplificar mais no final da nossa aula como é que vocês vão preparar todo esse seminário que vai ser avaliado e exigido. Então, vou explicar na parte da avaliação de como vai ser a nossa atividade no final da aula, tudo bem? Os recursos, então, relacionados à nossa aula de hoje são 2 vídeos principais, que consiste em demonstrar, exemplificar como é que ocorre a propagação pelo método de semente e o outro vídeo sobre a propagação por alporquia. Inclusive, eu também vou deixar o link no final do slide com todas as referências dos vídeos, caso vocês queiram assistir depois e novamente, vocês também terão acesso, tudo bem?
Aqui a nossa referência básica para a aula de hoje é o livro de Knupp, de Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que é um guia prático. Inclusive, no final da aula eu vou estar mostrando esse livro para vocês e na hora da apresentação da atividade, falar mais um pouquinho dele, tá bom? E aqui a nossa bibliografia complementar. E vamos lá. Então, para iniciar a aula de hoje, eu preciso apresentar para vocês o biólogo e professor Warler Ferreira Knupp, que é o escritor do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. É muito importante nós falarmos dele nesse momento da aula, porque ele é um grande pesquisador da área, foi a primeira pessoa aqui no Brasil que desenvolveu pesquisa com plantas alimentícias não convencionais. Então, quando se fala de punk, não tem como não falar do professor Warler. E então vocês precisam conhecer esse pesquisador de grande importância da área, tá bom? Então, vamos lá. Associado ao desenvolvimento regional sustentável, um grande número de consumidores vem modificando seus hábitos alimentares, buscando cada vez mais por alimentos mais saudáveis e diversificados em um sistema de produção, trazendo assim a importância de se estudar as punks. Então, o que seria uma punk? Bem, as punks são as plantas alimentícias não convencionais, sejam essas espécies silvestres ou cultivadas, em que ela como um todo ou parte dela é comestível, mas que por algum motivo acabaram entrando em desuso e acabaram sendo assim negligenciadas. Então, uma punk pode ter o seu tubérculo comestível, suas raízes, suas sementes, as folhas, os frutos e as flores. Então, a diversificação em que pode se apresentar numa punk é imensa, porque muitas das vezes uma parte é conhecida como comestível de uma determinada planta, mas uma outra parte que pode ser comestível até então não se conhece, não se sabe que pode ser comestível. Dessa forma, acaba que nós não trazemos a diversidade alimentar como um todo a ser expandida e conhecida. Muitas dessas plantas, muitas das vezes, são chamadas de plantas invasoras, ervas daninhas, o que acaba acarretando na sua eliminação. Mas essas plantas, como eu já falei para vocês, elas possuem uma grande importância no que se diz respeito à diversidade alimentar. Então, as punks, elas possuem inúmeras vantagens. E essas vantagens vão desde o seu cultivo, que é espontâneo, ao cultivo simples que essas plantas apresentam, o crescimento é espontâneo, ao cultivo simples que essas plantas apresentam, as poucas vantagens e exigências em que essas plantas demonstram, a alta variabilidade genética, além da adaptação a diferentes ambientes, o que possibilita tanto o seu cultivo quanto o baixo impacto ambiental, o que é de suma importância. Atrelada a isso, eu já trago para vocês as importâncias dessas plantas, que são inúmeras. Eu vou citar duas principais aqui nessa aula. A primeira, ela diz respeito aos efeitos fisiológicos de diversas punks relacionada ao trato digestivo, que tem papel benéfico no que se diz respeito à microbiota intestinal, que tem papel fundamental na saúde e no equilíbrio do intestino. Além do fator nutricional, que diversas pesquisas mais atuais têm demonstrado que muitas das punks têm fator nutricional até superior em algumas plantas, algumas hortaliças cultivadas. Além do aporte importante na ingestão diária de vitaminas, minerais essenciais para o desenvolvimento humano. Então, nesse momento da aula, nós já conseguimos saber o que é uma planta alimentícia não convencional, as vantagens que elas apresentam e a sua importância, tudo bem? Agora, vamos falar um pouco sobre a propagação dessas plantas alimentícias não convencionais. De modo geral, as plantas como um todo, elas podem se propagar de duas maneiras. De forma sexual, orgâmica, por sementes, ou de forma assexual, agâmica, que é a forma vegetativa. Então, os exemplares obtidos por sementes, eles apresentam características semelhantes aos seus progenitores, mas não são iguais aos mesmos e nem entre si. Por que isso acontece?
porque muitas dessas plantas, elas passam aí pela sua reprodução sexuada e durante a segregação ocorre a variabilidade genética, fazendo com que na reprodução sexuada as características da planta original em que se pegou, por exemplo, as primeiras sementes para então fazer a multiplicação, essas características não são mantidas. Então, se você deseja então multiplicar alguma planta em que você quer que aquela característica seja mantida, hoje o método mais recomendado, quando possível de se realizar então esse tipo de propagação, é um método de propagação de forma vegetativa. Então, hoje, nos viveiros, os principais métodos utilizados para propagação é a estaquia, a enxertia, a mergulha e a alporquia. Nós iremos estudar cada um desses métodos ainda no decorrer dessa aula, ver todo o seu processo, o procedimento, como é que ocorre. Muitos deles são fáceis de ser aplicados, são muito mais inseridos do que a gente imagina. Esses dois últimos aqui, eles são menos conhecidos que esses dois, mas eles possuem sua importância, inclusive as plantas, já adiantando para vocês, muitas se propagam por mergulho, que acontece espontaneamente no ambiente. Então, ainda falando do método por sementes, eles possuem diversas importâncias no que se diz respeito, por exemplo, ao risco de extinção, que é muito menor quando se propaga por semente. Além do método de propagação por semente, ele apresentar uma importância no que se diz respeito à variação de porta-enxertos que são gerados. E isso é uma das características principais e vai servir tanto de aporte para a propagação pelo método vegetativo, que vocês vão já entender. Então, quando se deseja manter uma qualidade agronômica marcante de uma determinada planta, o método de propagação que deve ser utilizado, então, deve ser o método por propagação vegetativa, porque muito raramente vamos conseguir manter essa qualidade agronômica marcante pela propagação de forma sexuada, cujas sementes foram obtidas a partir da autofecundação. Então, eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Vou colocar aqui. Vai exemplificando melhor como ocorre a propagação por sementes. É um método bem simples, só que às vezes, acaba sendo um método mais demorado relacionado à propagação vegetativa. Aqui, a plantação da semente, então, vocês olhem aqui no lado inferior direito, ele vai estar demonstrando a partir dos dias o crescimento dessa planta. Inclusive aqui foi propagando sementes de girassol. Aqui, ó, ao passar dos dias, todo o desenvolvimento da planta, aparecimento de todas as suas folhas. Todo o desenvolvimento, se passaram 25 dias, ele vai mostrar todo o processo até a floração. Então, nós podemos já observar a partir daqui o método de propagação por semente. Ele tem sim a sua vantagem, suas importâncias, as suas especificidades. E, inclusive, algumas plantas se propagam exclusivamente por semente, outras exclusivamente de forma vegetativa. Eu irei até exemplificar no decorrer da aula para vocês aqui algumas dessas plantas que se propagam exclusivamente por determinado método. E assim ocorre, vou mostrar aqui a floração do girassol que foi propagado por sementes. Então, a gente conseguiu perceber aqui nesse vídeo que o método de propagação por semente é relativamente fácil, simples, mas muitas das vezes é o método mais demorado e possui as suas vantagens, assim como as desvantagens, mas isso não invalida a sua importância. Vamos lá dar continuidade. Então, tanto as plantas nativas quanto introduzidas, elas vão apresentar variações,
sejam essas perceptíveis ou imperceptíveis que passaram pelo método de propagação sexuada. As principais características imperceptíveis, elas dizem respeito aos frutos, às folhas e aos rizomas, enquanto as características perceptíveis serão no tamanho, na coloração e no sabor. Como eu já tinha adiantado para vocês, algumas das plantas elas se propagam exclusivamente por algum dos métodos. No caso aqui, eu trouxe alguns exemplos de plantas que se propagam exclusivamente pelo método vegetativo, que são o ariá, aqui, o araruta, o margarito e o inhame. Então, todos esses aqui, todas essas plantas se propagam pelo método vegetativo. Então, não tem como propagar essas plantas por sementes. Então, vai ser o exclusivo método dessas plantas. A única forma de reprodução dessas plantas, da continuidade dessas plantas, a chegar até o potencial de produtores e chegar nas famílias, nas comunidades locais. Então, aqui a gente já adentra, então você já consegue entender um pouco da importância da propagação vegetativa. Então, vamos especificar cada um dos métodos que são os principais utilizados hoje nos viveiros, tá bom? Então, vamos começar pelo método de propagação por estaquia. Esse método é um método simples, é um dos mais utilizados, que ele consiste em pegar um segmento de uma determinada planta, uma estaca, seja o broto, uma folha, raiz, e retirar da sua planta principal e submetidos a condições favoráveis e capazes de enraizar essa estaca, esse segmento, então se desenvolva. Então a gente consegue aqui observar no esquema que foi retirado aqui, ó, no círculo, foi retirado uma pequena estaca, um segmento que então foi plantado e com o passar dos dias foi possível observar o enraizamento dessa estaca, o surgimento já de novas folhas, ou seja, essa planta foi retirada do seu lugar de origem, plantada em outro local, em outra terra diferente do local da sua planta mãe, e ali ele conseguiu se desenvolver, enraizar, e assim foi originada uma nova planta. E essa planta, ela possui as características da sua planta matriz que foi mantida. Inclusive, já ressaltando, e eu já ressaltei na aula, é uma das grandes importâncias da propagação vegetativa, são a permanência das características da planta mãe. Aqui, então, eu trouxe algumas das principais vantagens do método de propagação por estaquia. Essas características vão desde o baixo custo para a realização dessa técnica, inclusive é o que faz ela hoje em dia ser muito utilizada em viveiros, atrelada às suas outras vantagens, além da necessidade de poucas plantas matrizes para a realização de uma grande quantidade de mudas, o que é muito importante quando se fala em uma escala de produção para fins comercial. Uma outra vantagem de respeito ao prazo reduzido dessas plantas, isso quer dizer o quê? Que ocorre uma quebra da juvenilidade dessas plantas e essas plantas entram em produção muito mais rápido. Aqui eu trouxe o exemplo de 2 cactos rústicos, que é realizada a estaquia, que é o cacto Ora propolis e o cacto mandacaru. Esses cactos são cactos muito conhecidos, em que se pode realizar essa técnica, são estacas lenhosas, e geralmente quando se planta algum desses cactos, que são cactos lenhosos, eles podem ser propagados facilmente em sacos de polietileno com terra, ou até mesmo no solo direto com terra, até mesmo com areia. Então, se propagam facilmente da forma por estaquia. Um outro método é conhecido como enxertia. Esse método, ele é um método de propagação vegetativa principalmente utilizado para as frutíferas. Ele consiste na união
de duas partes de plantas de espécies diferentes. O que vai ocorrer aqui? Eu vou ter uma região base e uma região superior. A região base, a planta que vai ser a base da planta como um todo, é chamada de cavalo ou porta-enxerto. E a parte que fica em cima dessa planta é chamada de enxerto ou cavaleiro. Exemplificando, aqui na figura 7, eu tenho um cacto, na imagem A, em que foi retirado uma parte superior dele, e em outro cacto, aqui já na imagem 6, foi tirado um broto. Fez a retirada aqui de um broto do cacto, para então colocá-lo aqui, ó, na imagem G, colocar em cima da outra planta. A partir disso ocorre a união, faz um ligamento do enxerto e o porta-enxerto para unir essas duas plantas, então, que a partir dali estarão se desenvolvendo junto, e as características, então, como um todo da planta, que serão originadas a partir dali, são da planta que foi enxertada, ou seja, da planta que está em cima, que ali vai conseguir se desenvolver, pegar dali, então, nutrientes, minerais, e a partir daí originar uma nova planta. Vale ressaltar, quando se fala de enxertia, algumas espécies de cacto, por exemplo, como eu coloquei aqui no exemplo cacto, alguns cactos floridos, eles acabam apenas sobrevivendo pelo método de enxertia. Alguns cactos coloridos, depois que ocorre o brotamento de novos cactos na planta principal, esses cactos geralmente são retirados de lá e então enxertados, principalmente em espécie de Ilocereus, que é inclusive o cacto que dá origem ao fruto da pitaia, e ali ele é enxertado e consegue sobreviver por muito mais tempo, devido à sua pigmentação, né, que muitas vezes são amarelos, vermelhos, rosas, laranjados, pela necessidade, então, da realização da fotossíntese e da necessidade de nutrientes essenciais para o desenvolvimento, ele precisa, então, ser enxertado em outro cacto, e a partir dali ele vai conseguir se desenvolver. Mais uma curiosidade ali que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, vamos lá para as vantagens. As principais vantagens da enxertia diz respeito às características que são mantidas da planta original, além da antecipação e floração, além da antecipação da floração e da frutificação das plantas. Um outro ponto que não poderia deixar de passar diz respeito à variação do porta-enxerto. O que ocorre? Nesse tipo de propagação, pode-se utilizar uma variedade de porta-enxertos. O que isso quer nos dizer? Que plantas que normalmente eu não conseguiria plantar em determinado local, seja pela necessidade que o ambiente não apresenta favorável para aquela planta, ou seja, pelo aparecimento de pragas e outros fatores relacionados àquela planta que não seria possível cultivar em determinado local, com a variação de porta-enxerto eu posso conseguir fazer isso, porque geralmente os porta-enxertos têm uma variedade muito grande. Eu posso então escolher um porta-enxerto mais adequado para aquele local e então enxertar uma planta que normalmente eu não conseguiria plantar naquele local, mas que enxertada ocorre a possibilidade dela então sobreviver e se desenvolver facilmente naquele local. Vamos lá continuar. Um outro método utilizado é o método de mergulho. Esse método é um dos mais simples e fáceis de se entender. Ele consiste em mergulhar um ramo ou parte dele de uma planta, e a partir daí, da mergulhação dele no solo, ocorre o enraizamento, ele consegue se desenvolver, e a partir disso você já pode fazer o desligamento dele da planta original, que já foi originado uma nova planta a partir da mergulha dessa região, desse caule da planta central. Esse método é um método simples, mas não é um dos mais utilizados quando se fala de escala de produção para fins comercial, por ele não apresentar um grande rendimento. Porém, é um dos principais métodos de propagação das plantas alimentícias não convencionais das punks, porque ele acaba ocorrendo naturalmente no ambiente. Um outro método muito curioso e importante de estudar é o método de alforquia. É um método de propagação que consiste em pegar uma região de um caule, por exemplo, de uma determinada planta, e aquele caule você
faz um corte nele. Pode utilizar algum tipo de enraizador naquele local, utilizar o substrato naquela região que foi descascado e então fazer a cobertura desse local até ele conseguir então originar as novas raízes. Eu consegui exemplificar mais um pouquinho mais com vocês a partir do vídeo aqui que eu trouxe para vocês, exemplificando esse método, que é um método muito importante. Ele dá mais um pouquinho de trabalho, mas é muito importante para as lenhosas, tá bom? Vamos lá. Aqui o vídeo. Ele iniciou retirando, ó, essa parte do caule dessa planta, para então facilitar na hora de originar as novas raízes, né, do polígono da planta. Agora aqui, ó, ele utilizou uma auxina, um enraizador, para ajudar, visto que essa estanque é difícil de se propagar. E a partir desse momento, ele vai estar utilizando um substrato úmido sobre essa região que foi descascada. Agora, mais substrato. É importante, gente, turma, que essa região ela esteja bem preenchida com o substrato e bem coberta. Aqui, então, ele vai cobrir essa região com o saco plástico, deixando ela bem coberta, cheia do substrato, então. Agora ela tá mais segura, né? Dá de colocar facilmente substrato. A gente até vai conseguir observar aqui, a partir do vídeo, vou conseguir exemplificar para vocês, porque falando parece ser uma técnica difícil, mas é relativamente fácil de se fazer. Depois coberta, agora prende bem essas duas regiões, direita e esquerda, para não ter perigo de saltar. E agora então vai cobrir com um saco preto. E prende também essas duas regiões para então, posteriormente, fazer o corte dessa região para então plantar em outro lugar, né? E ele vai mostrar também aqui, depois dela ter enraizado, vocês vão conseguir observar a quantidade de raízes que foram originadas nessa estaca. Aqui a estaca já retirada. Olha a quantidade de raízes já originadas, ele mostrou aqui já com o passar dos dias, né? A quantidade de raízes que foram surgindo. Aqui já a partir desse momento já pode ir mostrando aqui já a plantação já no seu local definitivo, que vai ser num vaso, mostrando a proporção de terra comum, de vermiculita e humus. Se vocês quiserem também fazer anotações, vocês podem estar utilizando. Ressaltando mais uma vez, é um método utilizado já em últimos casos, para mais espécies, culturas que são de difícil enraizamento. Mas já a gente conseguiu observar que é um método até relativamente fácil, né? Então, gente, vamos continuar aqui a aula. Então, nessa parte da aula, nós iremos falar sobre algumas receitas que podem ser utilizadas com plantas alimentícias não convencionais, pratos e receitas. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é a tão conhecida como taboia. Na taboia são utilizadas as suas folhas, aqui na imagem, que a gente consegue observar. Vou colocar o laser aqui para ficar melhor, para vocês verem. Aqui, ó, na imagem, é utilizada as folhas dessa planta e também são utilizados os rizomas frescos dessa planta. Essa planta taboia, ela é principalmente feita a sua propagação pelo método de estaquia ou aporquia. Então, nós vemos aqui a primeira receita, que é a taboia refogada. Na segunda receita, os rizomas de taboia cozidos e fritos, além do purê de rizomas de taboia. Vamos lá para a segunda receita. A segunda receita utilizada, nós temos aqui
a Camellia japonica de Linneu, e que são feitos também em alguns pratos. Nós temos aqui as pétalas e estames destacados e temos as folhas destacadas soltas, aonde é utilizado para fazer geleia de flores de camélia, doce de corte de flores e o chá ou suco dessas folhas. E elas são propagadas por estaquia e por alporquia, tudo bem? Vamos lá para a próxima. A próxima espécie aqui que nós temos, ela é o ficus. Acho que vocês até podem, alguns de vocês podem conhecer. Aqui na nossa região, ela ainda é um pouco encontrada, não é tão consumida, mas já chega a ser um pouquinho mais conhecida do que as outras que eu já apresentei. Então, são utilizados os seus frutos maduros. Aqui nós temos frutos maduros. E os seus frutos imaturos, que é utilizado para fazer o suco de minifigos, as geleias e fígado, e o doce da sua calda. A terceira receita, demorando um pouquinho para carregar. A terceira receita é utilizada a partir da espécie Arenthera codifolia, onde são utilizadas as suas folhas destacadas e as tubers subterrâneas e aéreas para a realização de patê verde, de batatas fritas, e é utilizado na preparação de pão as suas folhas, tá bom? E elas são propagadas por estaquia e por alporquia. A próxima receita é utilizada como Clitoria tertânia de Linneu, que é propagada exclusivamente por semente. Então, podem ser realizadas, receitas e pratos a partir das suas folhas destacadas, as folhas fervidas, o arroz que é realizado a partir dessa espécie, é utilizar nas suas receitas as folhas destacadas. A gente vê aqui, né, que é bem perceptível na coloração da flor que é mantida, o mousse dessas flores, e além do frisante e chá que é realizado para também preparação de pratos e receitas com essas. Agora chegamos aqui numa parte da nossa aula que diz respeito às principais perguntas, dúvidas, questionamentos que são feitos quando se fala de plantas alimentícias não convencionais. Essa parte da nossa aula vai ser uma parte mais dinâmica, onde a gente vai estar mais uma forma de conversa aqui, já que nós já conseguimos entender o que são as plantas alimentícias, identificá-las, saber suas vantagens, suas importâncias e como elas se propagam. Então, agora nós vamos entrar nessa parte onde consiste principalmente na dúvida, inclusive, de vocês. Então, eu vou estar esclarecendo nesse momento, tudo bem? Então, todo mato é punk? É uma das principais perguntas quando são feitas e que são feitas. Então, nem todo mato é uma punk. Geralmente, as punks nascem aí de forma espontânea. A gente vê punks nas praças, nas ruas, em escolas, nas calçadas, em diversos locais. Muitas dessas plantas, elas podem até não ser plantas comestíveis, mas elas são utilizadas para fins medicinais e tem outras utilizadas para a proteção de diversos insetos e animais. Então, elas possuem a utilidade, mas nem todo mato é uma punk. Assim como, já atrelada à segunda pergunta, todo punk é um mato? Toda punk vai para a salada? Não. Toda punk é um mato? Não. Então, nem toda punk é um mato. Algumas são utilizadas em receitas, outras têm finalidades medicinais e o contraditório também é verdade. Então, nem todo mato é uma punk, nem toda punk é um mato. Então, também, toda punk vai para a salada? Nem toda punk vai para a salada, porque algumas, elas precisam passar por outro processo de preparo para serem consumidas. Porque assim como as plantas que normalmente nós temos
comumente a cultura de consumi-las, elas precisam ser fervidas, cozidas, passar por algum preparo. Com as plantas alimentícias não convencionais, elas funcionam da mesma maneira. E por esse motivo, nem toda planta vai para a salada, até porque algumas plantas são raízes, são alguns caules que não são utilizados para a salada. Tem outras finalidades afins comestíveis, mas não para a salada. Então, vai ter gosto ruim? As punks são amargas? Então, nem toda punk vai ter gosto ruim. Depende muito de algumas espécies. A maioria não. A maioria são saborosas, suculentas, são deliciosas, mas algumas específicas, dependendo da espécie, vão ter um gostinho mais amargas. Isso é muito comum quando se fala de plantas. Assim como nas outras plantas, as plantas possuem suas especificidades de apresentar plantas mais saborosas, robustas, deliciosas, adocicadas ou com gosto não muito aparente, forte, mas algumas podem sim apresentar um amargo, mas nem toda planta. A maioria delas são muito saborosas. Toda punk é nativa? Acho que já deu para ver com essa aula que nem toda punk é nativa. O termo punk ele é utilizado para classificar essas plantas que possuem alguma parte comestível, que são comestíveis, mas que comercialmente não são muito consumidas, não são utilizadas, mas elas não precisam necessariamente ser nativas, podem ser nativas e introduzidas. Até porque eu já passo aqui, mas até porque alguma planta que é nativa, por exemplo, aqui do Brasil, ela é considerada punk aqui no nosso país, mas em outro país ela não pode ser considerada uma punk, assim como vice-versa. Por isso, nem toda punk é nativa. Como possuir as punks? Então, quanto ao consumo, eles podem ser basicamente de 3 maneiras, como normalmente outras hortaliças ou plantas de modo geral que a gente consome. Elas podem ser consumidas in natura, podem ser consumidas de forma processadas ou podem ser consumidas da maneira que normalmente nós consumimos a macaxeira, a batata, que normalmente nós precisamos cozinhar elas, preparar elas para então consumi-las. Então, in natura nós consumimos como tomate, como alface, como pepino. Já processadas a gente precisa ter algum preparo daquela cultura, né? Precisamos, então, jogar uma água quente ou meramente ter algum preparo simples que é utilizado em receitas, que é diferente de pegar a planta normalmente e comer sem precisar passar por nenhum processo desse, além do cozimento que é realizado para algumas plantas dessas não convencionais. Qual a relação entre a punk e a cultura alimentar? Essa pergunta ela é muito importante, porque quando se fala de punk, muitas vezes se fala isso de forma errônea, com estranheza, como se fosse algo de outro mundo. Mas as plantas alimentícias não convencionais, elas possuem uma relação com a cultura alimentar muito importante, porque elas possibilitam uma diversidade alimentar, elas apresentam e proporcionam diversas vitaminas e minerais que outras plantas não apresentam, que podem estar contribuindo sim para uma alimentação além de saudável, muito sustentável e diversificada. Então, está extremamente relacionado com a cultura alimentar, apresentando uma importância diversa. O que são as partes alimentícias não convencionais? As partes alimentícias não convencionais vão ser a parte da planta que comumente não são consumidas pela comunidade. Próxima pergunta, ela diz assim: o que acontece quando uma planta passa a ser convencional? Isso é, produzida em grande escala e encontrada à venda em vários lugares. Essa pergunta é muito simples, mas eu coloquei ela ainda assim aqui, porque o que acontece quando uma planta passa a ser convencional? Ela simplesmente deixa de ser uma punk e passa a ser uma planta alimentícia convencional. E isso é um máximo, é extremamente importante. E o que se espera é que cada vez mais se tenham menos plantas alimentícias não convencionais e que elas se tornem convencionais e comumente chegam os pratos das famílias e que sejam cada vez mais consumidas e conhecidas, que esse é o grande objetivo, inclusive, de se falar sobre não convencionais, em disseminar a importância
de mostrar que elas existem, que podem ser consumidas. Tem-se aí uma variedade que pode estar ajudando a cultura alimentar, além de estar associada a uma renda aos produtores. Então, as plantas alimentícias não convencionais precisam chegar mais até os mercados, até as nossas casas. O consumo das punks é seguro? Sim, gente, o consumo das plantas alimentícias não convencionais é extremamente seguro. Diversas pesquisas já foram realizadas demonstrando a sua importância, além de muitas já terem demonstrado as substâncias em que essas plantas possuem utilizadas para fins medicinais. Então, o consumo é extremamente seguro por diversas pesquisas científicas. Vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar e não precisa se preocupar na hora de consumir uma punk, só consumi-la de forma correta. Porque algumas plantas precisam ser cozidas. O que acontece? Algumas das plantas alimentícias não convencionais, elas apresentam algumas toxinas que precisam passar por um cozimento, um preparo daquela planta para então ser consumidas. Então, o ideal é que você cozinhe e também que você despeje aquela água em que aquela planta foi cozinhada. Para ali, então, a toxina toda que foi cozida então ser liberada e você conseguir consumir a planta tranquilamente. Eu posso colher as punks de qualquer lugar? Essa pergunta, eu acho que é uma das que são mais feitas, sabe? Por quê? Depende, né? Geralmente, quando você pega qualquer uma outra planta, daí você de algum lugar que você não conhece a procedência, não sabe como está sendo cultivada, enfim, nem está cultivada, nasceu espontaneamente em determinado local, você quer pegar daquele local. O ideal é que você pegue aquela planta, chegue em casa, higienize bem aquela planta, né, para então ter um consumo. Ou então você pode colher sementes dali daquele local e plantar a sua punk na sua casa e cultivar ela da maneira mais adequada que você considera, então, para o seu consumo. Tudo bem? Toda punk é orgânica? Então, gente, nem toda punk é orgânica. Se ela for cultivada de maneira orgânica, ela será orgânica. Mas isso não quer dizer que toda punk é cultivada de forma orgânica. Isso está, às vezes, muito associado à questão de se falar que elas nascem espontaneamente. Muitas delas, às vezes, estão por aí, não tem nenhum cuidado, a gente não sabe que tipo de terra, de substrato, o que foi utilizado, se foi utilizado algum tipo de fertilizante naquela região e demais especificidades dos locais, então depende. Toda punk não é orgânica, depende do seu cultivo, se for cultivar de forma orgânica, sim, mas nem toda. Todas as punks podem ser usadas no suco verde? Então, gente, nem toda punk pode ser utilizada no suco verde. Geralmente, quando se faz suco verde, é simplesmente colocado ali todos os ingredientes, suco de plantas que queiram se utilizar, mas tem algumas punks que não vão para o suco verde, que possuem suas especificidades, como eu já falei, algumas precisam de passar por cozimento, algumas têm liberação de auxinas, que precisam passar por outro processo, mas que, inclusive, o que não falta são plantas alimentícias não convencionais para serem utilizadas no suco verde, mas nem todas vão para o suco verde, tá bom? Toda punk é inteiramente comestível? Não, gente, nem toda punk é inteiramente comestível. No início da aula eu expliquei para vocês aqui que algumas plantas, algumas espécies às vezes são consideradas punks, por quê? Muitas vezes, usualmente, é cultivada uma determinada parte dela. É cultivada, é vendida, é consumida e ok, mas uma determinada parte dela não é tão conhecida. Não se sabe que pode-se utilizar ela na alimentação, então aquela determinada região ela é considerada uma punk. E uma outra determinada região daquela planta não é considerada uma punk. Então, inteiramente, quando se fala de punk é inteiramente comestível, a gente não pode considerar isso como um todo, tá bom? Algumas partes acabam sendo descartadas da planta que não são consumidas. Uma parte, por exemplo, de uma planta que é muito consumida, muito comercializada, ok. A outra parte não é tão consumida, é uma punk, é consumida, só que numa escala muito menor, mas tem uma parte da planta que acaba sendo descartada, além da parte que usualmente é utilizada na alimentação, que não é considerada uma punk. Então, nem toda punk é inteiramente comestível. Quais os melhores para ter em casa?
Isso aqui é muito importante da gente falar. Inclusive, queria ressaltar aqui a importância de ter plantas em casa, a importância de ter o seu lugarzinho verde nas suas residências. Então, a melhor planta para você ter em casa, isso vai depender muito de você. Você pode ter qualquer planta alimentícia não convencional na sua casa. Depende do seu gosto, se você quer apenas para ornamentação, se você quer mesmo para ter o uso diário, para comer. Então, se você tiver um local com uma boa luminosidade, que as plantas vão conseguir se desenvolver, você vai ter que cuidar na sua casa, você vai fazer uma planta da sua escolha. As que você puder cultivar, então as melhores dependem da finalidade que você quer. Se você quer ter uma medicinal, se você quer ter uma planta para você estar consumindo diariamente, ou se você quer apenas usar para finalidades ornamentais. Tudo bem? Então, aqui, gente, eu trago as considerações dessa aula, que estão atreladas à grande importância de se falar de plantas alimentícias não convencionais, ressalto mais uma vez, porque as punks, elas apresentam um potencial muito grande na complementação alimentar. Então, a divulgação dessas espécies, da importância que elas apresentam, do que elas podem nos proporcionar para a comunidade gastronômica também, podem ser um grande aporte no que se diz respeito às não convencionais. As novas fontes de renda também, elas podem estar associadas para a agricultura familiar, como a venda de pratos, receita nas feiras livres, né? E produtos processados de geleia, pão, farinha e diversas outras receitas que eu mostrei para vocês aqui, nos exemplos de pratos e receitas realizados. E dessa forma, uma alimentação diversa e variada, ela traz todo o benefício de nutrientes que nosso organismo precisa. E as punks, elas são um ótimo caminho para uma alimentação mais adequada e saudável. Então, sendo aí um aporte para assegurar então a sua divulgação e a sua permanência no mercado, na casa das famílias, que é a agricultura familiar, então aumente aí a produtividade e a venda, e que cada vez mais elas possam passar a ser parte da nossa realidade, do nosso consumo, certo? Então, aqui, gente, chegamos no momento da nossa aula, em que eu vou falar sobre a nossa avaliação. A nossa avaliação, ela vai ser muito simples e dinâmica, acredito que vocês vão gostar muito de fazer essa parte da avaliação, que consiste na apresentação de seminário, que a turma já está acostumada, nós já conversamos sobre isso em outras aulas. Então, vocês, no bairro de vocês mesmos, andando aí na rua de vocês, com o celularzinho, vão estar tirando fotos de plantas alimentícias não convencionais. Vocês vão estar identificando qual delas são que vocês encontraram e apresentar, então, as suas importâncias e as principais receitas que são utilizadas com elas. Então, vocês tiram essas fotos e as receitas que vocês podem estar apresentando, vocês vão se basear no livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que inclusive eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui o livro. É esse livro aqui, do autor, eu até mostrei no início da aula, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. Ele apresenta aqui diversas receitas, diversos pratos. Então, vocês vão estar identificando essas plantas no bairro de vocês. Tirem fotos e se baseiem pelas imagens do livro. Ó, aqui no livro tem um nome de cada espécie, um nome popular, as características, os usos, a propagação e o uso culinário. Então, eu quero que vocês falem da importância dessas plantas, apresentem elas pra gente e que elas possam fazer parte da realidade. A gente vai discutir no seminário sobre esses aspectos, então eu espero que vocês também se divirtam fazendo o trabalho. E na próxima aula eu inicio as apresentações e espero receber o seminário de todos, tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Aqui foram as referências utilizadas para a construção dessa aula. A bibliografia básica é apresentada através desse livro que eu mostrei para vocês, que é um guia prático de identificação. Bibliografia complementar de Colenzi, Escofinha e da Silva. E aqui tem os 2 vídeos, né, referências. Depois, vocês quiserem dar uma lida, vocês podem estar buscando, tudo bem? Para vocês assistirem os vídeos que foram apresentados na aula.
Então, o meu muito obrigado pela aula de hoje. Foi muito produtiva. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Então, eu deixei aqui o meu contato de telefone, também o WhatsApp e o meu e-mail. Eu aguardo vocês, tá bom? Com qualquer dúvida sobre o trabalho, também entre em contato. E até a próxima aula. Tchau, tchau!